Para nós marxistas, a Revolução Russa de 1917 foi o maior acontecimento da história da humanidade. Ela foi precursora de uma onda revolucionária que abalou o mundo todo, culminando na fundação da Internacional Comunista. Esse processo inaugurou um período na história da humanidade que ainda não se encerrou e que põe em questão a tomada do poder pelo proletariado e a destruição do regime da propriedade privada dos grandes meios de produção. Entretanto, ela foi traída. A camarilha de burocratas, liderada por Stalin, que se desenvolveu no seio da Revolução, do Partido e da nascente República Soviética, chega ao poder e, após a morte de Lenin, inicia o processo de demolição da democracia operária, perseguição e eliminação de seus opositores. Em 1937, Leon Trotsky escreveu A Revolução Traída, onde ele analisa o desenvolvimento desse processo do qual foi o mais feroz opositor. Por que a burocracia ascendeu ao poder? Quais foram as condições objetivas que permitiram isso? Afinal, como a revolução foi traída? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 15º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Para encerrar os riquíssimos debates da série Revoluções de Julho, nada mais oportuno do que explicar como a mais importante de todas as revoluções foi traída e tomada pela degenerescência burocrática. Com isso, ao mesmo tempo, iniciamos o novo ciclo de debates que terá lugar agora no mês de agosto, dedicados às lutas, à vida e à obra do grande revolucionário Leon Trotsky, na ocasião dos 80 anos de seu assassinato. O episódio de hoje tem o prazer de receber para discutir esse grande clássico do marxismo o camarada Rafael Prata, bancário e dirigente da esquerda marxista em Campinas. Saudações, Prata! Fala, André, tudo bem, camarada? Você sabe que eu sou fã do programa, então é um prazer estar aqui hoje, ainda mais para falar sobre a Revolução Russa e os acontecimentos que levaram a União Soviética e o Partido Bolchevique a degenerar, a ponto de reestabelecer o capitalismo, principalmente a partir de meados dos anos 80 e início dos anos 90. Obrigado pela presença aqui hoje, camarada. Prata, antes de começar esse papo de hoje, vamos ouvir a nota do editor com as novidades da edição especial online de número 11 do jornal Foice e Martelo. Nota do editor com Evandro Cousani. Na 11ª edição do jornal Foice Martelo, a manchete "Só uma gripezinha" relaciona a expressão utilizada por Bolsonaro com a atual situação em que mais de 88 mil pessoas morreram por Covid-19 no país. O editorial intitulado Novo Bolsonaro analisa a mudança de postura do presidente e da mídia em relação ao próprio governo. Enquanto Bolsonaro tenta realizar acordos com o Centrão e outros setores da burguesia, a imprensa tradicional diminui o tom das críticas para tentar garantir as contrarreformas e outras medidas que interessam ao capital financeiro. Nessa edição, trazemos também um caderno especial em que explicamos quem é e o que defende o novo ministro da Educação, além de um artigo bônus sobre o que realmente é o Fundeb. Na pauta internacional, destacamos o artigo sobre a Internacional Progressista, que é uma farsa orquestrada pelos setores reformistas para continuar atuando na defesa do capital com uma máscara mais esquerda. Temos ainda um artigo sobre a crise econômica mundial e seus reflexos no Brasil, e como a grande burguesia consegue jogar os custos da crise para os ombros da classe trabalhadora e também das classes médias. Na parte de teoria, publicamos a continuação da matéria sobre as origens do machismo e iniciamos uma nova série de artigos que nos apresentam a história do Peru. O Foice Martelo é um jornal proletário independente. Para ler todo o seu conteúdo, assine e contribua com a nossa luta. Prata, no livro 1905, Balanços e Perspectivas, o Trotsky, se servindo da teoria do desenvolvimento desigual e combinado, explica que a Rússia pré-revolucionária mantinha ao mesmo tempo características semi-feudais no campo e de significativo desenvolvimento industrial nos grandes centros urbanos. Explica pra gente como essa característica e também como a encarniçada guerra civil revolucionária e o isolamento, devido ao refluxo das revoluções pelo mundo, impactam a economia da nascente República Soviética. De que forma isso permitiu o surgimento da burocracia?
Verdade, André. Até 1917, a Rússia ainda era uma monarquia semifeudal. A nobreza e o clero, liderados pelo czar Nicolau II, eram donos das terras e cobravam enormes tributos dos camponeses pela cessão dos campos. Os camponeses trabalhavam em condições rudimentares, tinham que entregar boa parte da produção aos nobres e aos camponeses ricos, e mantinham suas famílias apenas com o que conseguiam produzir para a própria subsistência em terras menos férteis. Ao mesmo tempo, a introdução do capitalismo no Império Russo expandiu as cidades e construiu grandes fábricas com máquinas e tecnologias da época. Porém, apesar de trabalhar em modernas fábricas, o nível de vida do proletariado russo era semelhante ao dos operários ingleses no início da Revolução Industrial. Por isso, Trotsky fala em desenvolvimento desigual e combinado. Na Rússia, métodos antiquados de produção conviviam com os métodos mais modernos importados dos países capitalistas mais avançados. Foi esse país que os bolcheviques herdaram quando chegaram ao poder após a Revolução de Outubro de 1917. Mas a situação de pobreza, miséria, analfabetismo, enfim, de atraso econômico e cultural se agravou devido aos anos de guerra que assolaram o país. Desde 1914, a Rússia participava da Primeira Guerra Mundial, uma guerra imperialista pela repartição das colônias e pelas fontes de matérias-primas e mercados. Uma guerra de rapina, como bem caracterizou Lenin. Os combates destruíram vastos territórios e os esforços de guerra, como produção de armas e munições e o envio de víveres para as frentes de batalha, arrasou a produção agrícola e de itens de primeira necessidade para a população dos grandes centros urbanos. Após a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918 com a Alemanha, os bolcheviques cumprem a promessa de tirar o país dessa odiosa guerra, mas as grandes potências imperialistas não estavam a fim de permitir que o governo revolucionário continuasse a dar esse tipo de exemplo ao proletariado dos outros países. A conquista da paz em meio à Primeira Guerra Mundial, os decretos que davam terra aos camponeses e expropriavam a nobreza, que nacionalizavam os principais meios de produção e estabeleciam jornada de 8 horas de trabalho, enfim, um governo baseado nos conselhos de operários e camponeses, os soviets, jamais poderia prosperar, segundo a visão dos capitalistas, porque isso colocaria em risco o domínio da burguesia em seus respectivos países. Por isso, 11 países capitalistas enviaram tropas, armas e munições para, junto com os restos do exército czarista, formarem o reacionário Exército Branco para depor o governo soviético. Os bolcheviques e a vanguarda dos soldados e operários revolucionários, liderados por Leon Trotsky, erguem o Exército Vermelho para se defenderem. Tem início uma guerra civil encarniçada, que vai durar até 1921. E apesar da vitória do Exército Vermelho, o país encontra-se arrasado. A fome é uma realidade para milhões de pessoas. O campo praticamente não produz mais excedentes. A infraestrutura econômica está toda sucateada. A indústria fabrica apenas 20% do que produzia antes da guerra. Por isso, as cidades se esvaziam e os soviets também. Petrogrado, por exemplo, perdeu metade de seus habitantes. E Moscou, 1/3. A classe operária encontra-se em um número bastante reduzido e está esgotada. Além disso, como os melhores elementos do proletariado foram mandados para o Exército Vermelho, muitos trabalhadores dessas cidades já não eram os mesmos que tinham feito a Revolução e lutado na Guerra Civil. A esperança dos bolcheviques era que a Revolução Russa fosse a primeira de muitas revoluções vitoriosas e, portanto, o proletariado europeu viria em socorro à Rússia soviética. Essa perspectiva política, André, se mostrou correta, pois no imediato pós-guerra, uma onda revolucionária tomou a Europa, como na Alemanha em 1918 e 1921, na Hungria em 1919, na Itália entre 19 e 20. Porém, essas revoluções foram derrotadas pela repressão da burguesia, pela traição dos partidos social-democratas e pela insuficiente organização dos partidos comunistas que estavam nascendo. Assim, a União Soviética se viu isolada politicamente e desolada social e economicamente. Esse é o contexto que permitiu o surgimento e, posteriormente, a consolidação de uma burocracia no aparelho do partido e no Estado. Certo, camarada, mas como surge essa burocracia? E por que a figura de Joseph Stalin é escolhida para ser o seu dirigente? Então, camarada,
Em decorrência da situação de penúria das massas e da escassez de produtos, uma luta pela repartição dos bens e recursos disponíveis começou a se impor em meio à sociedade soviética. As filas por pão e outros gêneros de primeira necessidade voltaram a aparecer e um mercado paralelo proliferava como um câncer no tecido social. Os salários nem de perto eram suficientes. Na área rural, os camponeses pobres não tinham condições de semear a terra. Já os camponeses mais abastados, chamados de kulaks, não tinham interesse em retomar suas atividades devido ao receio de confisco da produção excedente, que tinha sido o método adotado pelo governo soviético para garantir o abastecimento das cidades e das frentes de batalha na Guerra Civil. Essa situação fortalecia os atravessadores, comerciantes e pequenos burgueses em geral, além de funcionários do aparato estatal e da polícia. Para reativar a produção industrial nacionalizada, foram oferecidos a engenheiros, técnicos e especialistas salários maiores do que a média dos operários, abrindo a tesoura das diferenças salariais, como Trotsky iria chamar a atenção em 1923. E para reativar a produção agropecuária, foi permitido aos camponeses comercializar a produção e, portanto, auferir lucros privados, o que favoreceu os kulaks. Porém, mais importante do que isso, com o esvaziamento dos soviets, e sendo o Partido Bolchevique o único partido existente, já que os mencheviques e socialistas revolucionários se recusaram a participar dos soviets e se colocaram contra o governo dos operários e camponeses, mais e mais as funções administrativas, de direção e de organização social foram diretamente assumidas pelos comunistas. A princípio, André, era apenas uma diferenciação funcional, ou seja, tratava-se de recrutar os melhores comunistas para cumprir as tarefas relacionadas ao aparelho de Estado soviético. Mas à medida que o país voltava a se desenvolver a partir das concessões econômicas feitas pela nova política econômica, a NEP, mais pessoas ingressavam no aparato do Estado e mais a posição social que ocupavam ganhava relevância em termos de autoridade, benefícios e vantagens. E mais, o Partido Bolchevique se fundia com o aparelho do Estado. Inicialmente apoiado nos elementos pequenos burgueses das cidades e dos campos, uma burocracia estatal começou a se cristalizar e a tomar o controle dos meios de produção nacionalizados e dos destinos do país. Toda uma hierarquia de chefes e subordinados se estabeleceu no aparato do partido e do Estado, e todos tinham um interesse comum: garantir seus privilégios de casta burocrática. E quanto mais leais esses subordinados fossem aos seus chefes, maiores eram as chances de ascender na burocracia e conquistar mais vantagens e privilégios em relação às condições de vida e de trabalho da classe operária. Esses interesses comuns da burocracia, para serem defendidos e preservados, deveriam encontrar uma representação política. Mas antes de se estabelecer completamente como dona da situação, a burocracia estava representada de maneira difusa nas figuras de Zinoviev, Kamenev e Stalin, que formavam a Troika, ou seja, um triunvirato da comissão executiva do Partido Comunista. Lenin tinha acabado de morrer e a Revolução de 1917 ainda estava muito fresca nos corações e mentes dos trabalhadores, apesar de todo o cansaço e sacrifício das massas. Porém, à medida que as revoluções na Europa e na China foram sendo derrotadas e o grau de isolamento da União Soviética se acentuava, e à medida que os homens da NEP e os kulaks se fortaleciam, e à medida que a burocracia crescia em número e importância, mais e mais os elementos revolucionários e a esquerda do partido foram sendo afastados, e mais poderes foram se concentrando nas mãos do chefe de toda essa burocracia, e ganha um doce quem adivinhar o nome dele. Isso mesmo, Joseph Stalin. Nos períodos revolucionários da Rússia, seja em 1905 e ainda mais em 1917, Stalin nunca jogou um papel de destaque. Sempre foi uma figura menor, bem menor, em relação aos gigantes Lenin, Trotsky e outros bolcheviques de maior envergadura. Porém, no momento de descenso revolucionário, de retrocesso do nível de consciência das massas, o pragmatismo tacanho de Stalin espelhava cada vez mais nitidamente o interesse do conjunto da burocracia, e por isso
ele foi capaz de conquistar o partido e a direção do país. Nos seus últimos dias, Lenin demonstrava através dos seus derradeiros textos uma imensa preocupação com o desenvolvimento da burocracia no seio do partido e da revolução. Trotsky, como continuador de suas ideias, travou um ferrenho combate contra esse processo. Nos diga em linhas gerais como foi a luta da oposição de esquerda contra Stalin e sua camarilha e por que Trotsky optou pela luta política contra os burocratas no lugar de uma ação policial, já que ele havia sido o grande chefe militar da revolução e tinha grande prestígio nas fileiras do Exército Vermelho. Bem legal essa pergunta, André. É preciso reafirmar que Lenin estava ciente dos perigos que representavam a burocracia do partido e estava preocupado com o tipo de Estado que estava sendo construído na União Soviética. A cada dia, o Estado soviético se parecia menos com o Estado que ele cientificamente elaborou na sua obra O Estado e a Revolução. Ele disse uma vez que se você arranhasse a tinta do Estado soviético, por baixo você iria ver o Estado czarista. E antes de morrer, Lenin estava preparando o terreno para uma luta feroz contra a burocracia e chegou a se referir a Stalin diretamente, num texto chamado Sobre a Instrução Operária e Camponesa, que era o órgão que o Stalin dirigia antes de ascender no aparato. E também no testamento de Lenin, quando ele se colocou contra a eleição de Stalin para o cargo de secretário-geral, chamando-o de cozinheiro de pratos apimentados. Trotsky tinha acordo com isso, mas estava numa posição bastante difícil após a morte de Lenin para seguir esse combate. Ele foi perguntado posteriormente por que não usou sua influência no Exército Vermelho para derrubar Stalin e tomar a liderança da União Soviética. Mas ele sabia que os problemas que teria que enfrentar não se resolveriam com um simples golpe de Estado. Pelo contrário, as disputas se agravariam e no lugar de uma ditadura burocrática civil, ele encabeçaria uma ditadura burocrática militar. Portanto, era preciso agrupar as forças autenticamente revolucionárias na sociedade soviética e preparar uma vanguarda autenticamente bolchevique-leninista. Porém, como resquício da época da Guerra Civil, as frações no partido não eram mais permitidas. O debate, portanto, estava amputado desde o início, e a burocracia tinha em rédeas curtas as plenárias de eleição de delegados ao próximo Congresso. Mesmo assim, um grupo de 46 respeitados bolcheviques apresenta uma carta ao partido, que, entre outros pontos, reclama o retorno à democracia operária, tanto no partido quanto nos soviets, medidas de industrialização do país e reversão de pontos cruciais da NEP. Trotsky publica um texto na imprensa soviética com um conteúdo parecido, chamado Novo Curso, que é grosseiramente atacado pela Troika. Mas, apesar das restrições, uma oposição de esquerda irá se manifestar no Congresso do partido em 1923 e depois em 1927, porém sem sucesso. E a cada derrota nos congressos, mais a oposição era atacada pela burocracia. Milhares de oposicionistas foram acusados de querer romper com o partido e enviados para a Sibéria e outros campos de trabalho forçado. Trotsky foi expulso do partido e do país, e a comunicação entre os oposicionistas foi constantemente censurada. Muitos resistiram ao frio, à fome, ao trabalho forçado, ao isolamento, tudo pela causa do socialismo internacional traída pela camarilha de Stalin, e foram mortos, dando vivas à revolução e cantando a Internacional com orgulho. Esses devem ser lembrados com toda a honra que merecem. Muitos, porém, sucumbiram, pediram perdão e foram readmitidos no partido, apenas para serem humilhados logo em seguida perante o todo-poderoso e infalível Stalin. Agora que a oposição de esquerda estava praticamente aniquilada como força interna no partido, a burocracia precisava aparar a ala direita. E muitos não compreenderam essa manobra, porque afinal de contas, a ala direita tinha sido uma fiel aliada de Stalin em todo esse combate contra a oposição, e suas teses tinham sido vitoriosas nos congressos, com o apoio de Stalin. Acontece que a União Soviética estava numa encruzilhada. Se cedesse ainda mais aos elementos burgueses e pequenos burgueses, como os homens de negócios da NEP e os kulaks no campo, as próprias bases do regime soviético cairiam, ou seja, a propriedade estatal dos meios de produção estaria comprometida. Mas
A fonte de poder e de privilégios da burocracia era exatamente a propriedade social dos meios de produção conquistadas pela Revolução. Ela se alimentava da propriedade social como um parasita se alimenta de seu hospedeiro. Por isso, tratou de desmontar toda a ala direita do partido, liderada por Bukharin, e promoveu uma enorme coletivização forçada do campo para liquidar o Kulak como classe, segundo a justificativa oficial. E acatou, sem dizer que tinha acatado, as teses da oposição de esquerda, que propunham a industrialização do país, apesar de distorcê-las, ao considerar a elaboração dos planos quinquenais uma tarefa da burocracia e não dos trabalhadores organizados, e reforçar assim a sua própria posição na sociedade. Agora explica pra gente, em linhas gerais, o que era a teoria do socialismo em um só país. Por que, segundo o marxismo, ela é absurda? Como essa teoria, elaborada por Bukharin, serviu a Stalin e seus burocratas naquele momento? Isso aí, camarada, é uma deturpação do marxismo, um conjunto de justificativas teóricas para defender o papel social da burocracia na sociedade soviética. Não chega a ser uma ideologia, porque a burocracia não é uma nova classe social e, portanto, não expressa ideias próprias que justifiquem sua dominação, como a burguesia faz ao longo dos anos, seja através do iluminismo na sua época revolucionária, ou seja através do pós-modernismo na sua fase decadente e atual. A burocracia, como casta parasitária do regime da propriedade social dos meios de produção, precisa parecer socialista sem ser de fato socialista. Precisa da classe trabalhadora para obter seus privilégios, mas tem medo que o poder lhe escape e por isso precisa dizer que representa a classe trabalhadora. O socialismo é um novo modo de produção da humanidade, que somente pode existir se tomar o lugar do capitalismo na história, assim como o capitalismo tomou o lugar do feudalismo e do escravagismo. E como o capitalismo se estendeu para todo o planeta, o socialismo só pode triunfar em escala internacional. E esse antagonismo se baseia na luta de classes. Ou a burguesia continua a se apropriar da riqueza gerada coletivamente pelos trabalhadores, ou os trabalhadores assumem o controle dos principais meios de produção e de suas próprias vidas. Mas no auge da luta contra a oposição, nada disso importava. A burocracia tinha que apresentar uma contraposição ao que ela classificava como o trotskismo, e assim passou a deturpar a teoria da revolução permanente e a deturpar a luta pelo socialismo em escala internacional como uma insistência obstinada que supervalorizava o proletariado dos outros países em detrimento do proletariado soviético. Foi daí que surgiu a teoria do socialismo num só país. Bukharin e depois Stalin insistiram nas qualidades do que estava sendo construído na União Soviética e transformaram o socialismo numa caricatura horrível. A teoria do socialismo num só país foi particularmente desastrosa para a Internacional Comunista. Bukharin e depois Stalin transformaram os partidos comunistas dos outros países em meros apêndices da política exterior soviética. Transformaram esses poderosos partidos comunistas, ou que antigamente eram revolucionários, em defensores do status quo da burocracia do Kremlin. Tá, Prata, mas pra onde foi a União Soviética? Quais as consequências dessa degeneração burocrática? E quais as lições que os revolucionários podem tirar desse processo para que uma tragédia semelhante não se repita? Em primeiro lugar, camarada, é preciso ressaltar a superioridade da propriedade social dos meios de produção em relação à propriedade privada dos meios de produção, ou seja, a superioridade do socialismo em relação ao capitalismo. Com a vitória da Revolução, a Rússia saltou de um país semi-feudal e de desenvolvimento atrasado para um país extremamente industrializado em poucos anos. Isso não seria possível sob o capitalismo. A nacionalização dos principais meios de produção e a planificação da economia despertou poderosas forças produtivas, mesmo partindo de um patamar bastante baixo de desenvolvimento. Em apenas 4 décadas, a sociedade russa saía do arado de tração animal para explorar o espaço sideral, por exemplo. Porém, essa infraestrutura econômica e social não era condizente com a superestrutura política e jurídica do Estado soviético. Os planos quinquenais não se baseavam na força criadora da classe operária, e os objetivos não eram definidos democrática e racionalmente. Tudo isso era substituído pelo empirismo do método burocrático.
que asfixiava a União Soviética em termos culturais e artísticos e impunha enormes desperdícios, desorganizações, má qualidade dos produtos e baixa produtividade do trabalho em comparação com os países capitalistas avançados. Portanto, o stalinismo desempenhava o papel de freio relativo ao desenvolvimento das forças produtivas colocadas em ação. A cada avanço da sociedade soviética, mais a burocracia se tornava um pesado fardo a ser carregado pela classe trabalhadora. Trotsky sabia que essas contradições iriam se acentuar a um ponto tal que poderia ser resumido na seguinte disjuntiva: ou a classe operária colocaria abaixo essa monstruosa burocracia e reestabeleceria a democracia dos soviets através de uma revolução política, ou a burocracia, sedenta por transmitir suas posses e vantagens para seus descendentes, iria destruir o regime social e trazer de volta o capitalismo. Com o tempo, o prognóstico de Trotsky se mostrou correto, apesar dele não ter vivido para ver com seus próprios olhos. Mas nós somos testemunhas de verdadeiras revoluções por democracia operária estourarem nos elos mais frágeis da cadeia stalinista, como na Hungria, Polônia e na Tchecoslováquia. E também vimos as terríveis consequências da restauração capitalista na Iugoslávia, no leste europeu e nas repúblicas que faziam parte da União Soviética. O totalitarismo stalinista também foi especialmente prejudicial para a luta dos trabalhadores em escala internacional. A Terceira Internacional foi transformada num enorme aparato contra-revolucionário que controlava, bloqueava e desviava a luta dos trabalhadores segundo as ordens de Moscou. Por isso mesmo, Trotsky apelidou Stalin de o grande organizador de derrotas. A maior das batalhas perdidas, sem dúvida, foi a Revolução Alemã dos anos 30, que permitiu a ascensão do nazismo. Mas essa história fica para outro dia. As lições que os revolucionários de hoje podem extrair de todo esse processo histórico são muitas, André. O stalinismo foi uma grande névoa escura que pairou sobre a luta pela libertação da classe trabalhadora, e os detratores do socialismo classificam esse regime totalitário que se ergueu na União Soviética como socialismo real, para tentar provar que o socialismo é bonito em palavras, mas feio na prática. Nada mais falso. É preciso explicar, pelas ideias do marxismo, que o stalinismo não é sinônimo de socialismo. Explicar que o stalinismo foi uma monstruosidade, uma deformação, e que teremos problemas sim na edificação do socialismo, mas que podemos e devemos aprender com as experiências passadas para conhecer os riscos e saber como evitá-los, e que é melhor lutar para ser livre do que viver como escravo. Muito obrigado por fazer essa discussão com a gente aqui hoje, camarada. Eu gostaria de agradecer também, em nome de toda a equipe do podcast, aos nossos ouvintes e aos debatedores convidados que estiveram com a gente por todo esse mês na série especial Revoluções de Julho. Prata, considerações finais? Muito obrigado pelo espaço, camarada. Espero que todos tenham gostado de ouvir o programa e lembrar que todas essas questões que levantamos hoje não esgotam o assunto, muito pelo contrário, né? Que todos se animem a estudar e conhecer ainda mais a história da Revolução Russa, da União Soviética e as ideias e o combate do camarada Trotsky, que, aliás, será tema dos próximos podcasts. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz o trabalho do grupo moscovita de Soviet Wave, Mayak. O Soviet Wave é um estilo musical que remete ao synth-pop e ao pós-punk produzido na antiga União Soviética, nos anos 80, e está ligado à recente onda de nostalgia pelo Estado operário que anima os jovens e os trabalhadores russos. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.